Desculpa a alteração aí, mas eu acho que a gente não perde nada. Foi uma questão de logística, mas desculpa. Então, dando continuidade, né, ao estudo do Missionários da Luz, eu vou falar sobre o capítulo 13, né? Sempre lembrando que tudo que a gente traz aqui é compartilhar as informações, o conhecimento, e sempre a impressão que fica para mim do que eu li, né? Porque cada um tem um momento, eu falo isso aqui sempre, e esse momento é o que toca numa leitura. E compartilhando com vocês isso, eu até agradeço muito a Ângela Bia, que é a minha amiga aqui, que me ajudou muito nessa estrutura do PowerPoint, que eu não tenho muito, eu sei mexer, mas não sei muito lidar com essas cores, com essa coisa. E eu posso dizer para vocês o seguinte, eu já li há uns anos atrás, muitos anos atrás, toda essa série de livros do André Luiz. E hoje eu percebo o tanto que a maturidade, o conhecimento vai mudando a visão da gente. Então, quando eu li, parecia que eu estava lendo sem nunca ter lido, né? Então, por isso que eu achei muito importante, muito bonito. É um capítulo lindíssimo, que eu acho, né, quem leu pode, assim, dá vontade de chorar em determinados momentos, pela posição, porque ele escreve. E aí eu acessei a internet, em alguns grupos de estudos, eles consideram o capítulo mais importante, e a maneira como o André, né, e o Alexandre colocam a reencarnação, praticamente não existe na literatura espírita. Então, assim, é fácil, né, porque tem um PDF lá, leiam, que vocês vão entender o quanto que é sublime cada palavra dessa que está escrita aqui hoje. Então tá, fiz um resuminho do livro, né, devido ao tempo. O tema central deste capítulo 13, ele trata da sublimidade da reencarnação, né, que ele dá uma continuidade da história do Adelino, da Raquel e do Sigismundo, né? A questão do sexo, entre nós encarnados, né, ainda essa necessidade, e o perdão. Apesar de o que acontece? Eu vou começar pelo perdão. Dando continuidade ao capítulo anterior, né, das intercessões que o Alexandre faz, né, diante da nossa vida, o livro começa com o Adelino tendo que, vamos dizer, perdoar, aceitar no coração a volta do Sigismundo. Se vocês se lembram, eles são 3 personagens entrelaçados na história, né, de muitas vidas, e que o Adelino, ele sofreu um golpe do Sigismundo. Então, ele tem que voltar agora, conforme um acordo, né, vamos dizer, que foi combinado entre eles no mundo espiritual, que eles voltariam e ele e o Sigismundo voltaria como filho. Então, já na primeira página, a necessidade de fazer um trabalho junto ao coração do Adelino. Me ajuda, tá, gente? Fazer um trabalho junto do coração do Adelino para que ele receba o Sigismundo como filho. Porque ele via naquela figura, eu não vou entrar em detalhes para vocês irem lá e buscar, ele via naquela figura que atormentava os sonhos dele, aquele menino do passado. Então eles fazem o seguinte, ele faz o Alexandre, né? Como ele foi ajudado em outra ocasião por esses personagens, ele volta também para compartilhar com ele essa nova jornada deles. Então, o Alexandre, junto com o André, que ele permeia todo o livro, né, ele está escrevendo, e nas curiosidades dele, ele volta, e o Adelino e o Alexandre, através do filho do Adelino, nessa encarnação, uma criancinha, ele tenta abrir o coração do Adelino, né, porque ele estava assim, indisposto, taciturno, triste, cansado por esses pesadelos, abrir o coração dele para que ele possa ser ouvido pelo Alexandre à noite. Então ele faz esse trabalho. E aí acontece, o coração dele, do Adelino, fica mais disposto, através do quê? Da oração, né, da preparação junto com o filho, o coração se abre, eles vão dormir, né, o casal vai dormir junto com a criança, e lá ele
recebem a mensagem do Alexandre dizendo, olha, é necessário que você receba, mas acima de tudo é necessário que vocês se entrelacem de novo para que a vida chama, né, o coração dele à tona. Ele perdoa, Alexandre diz, ok, então um caminho, um passo está dado, certo? Aí, por que eu estou contando essa história? Porque aqui para frente, tudo isso está permeando, né, a história. E, além do que, tem as explicações do Alexandre. Aí, numa parte do livro, do capítulo, o André questiona o Alexandre sobre o sexo entre nós, né, encarnados. Então, tem toda uma exposição do Alexandre, da dificuldade de nós ainda encarnados, como que a gente encara o sexo, se a gente tivesse a noção de como que é sublime, de como que é poderosa essa energia. A Lena até comentou aqui semana passada, no estudo com a gente, dessa força nervosa, o tanto que a gente visse, tanto que isso é sublime, é maravilhoso, é importante, a gente não teria tantos desvios assim. E ele classifica no livro, ele fala de que o sexo, né, ainda é importante entre nós para efeito da fecundação. É necessário ainda entre nós. E ele coloca duas espécies de fecundações. Ele coloca as físicas e as psíquicas. Então, o que ele fala? Olha, as físicas ainda são as formas, né? São a nossa formação. A gente está aqui, a gente precisa desse corpo, a gente necessita dessa... A gente precisa dessa forma para estar nesse mundo aqui, seja por expiação, seja por missão, igual o Anderson falou, estamos aqui, seja por algum motivo, estaremos aqui. De alguma forma, seja qual seja a minha missão nesse mundo, ou para me melhorar, eu estarei aqui dessa forma como necessidade ainda. Eu não fujo disso nesse planeta aqui, né? Tudo bem, Rodrigo? E a psíquica, que ela é um domínio da alma. É uma coisa muito mais além do que a gente pode compreender. Ele fala também do sexo entre almas de uma maneira assim, que a gente não consegue compreender e ele também não consegue mostrar pra gente porque não tem palavras para falar sobre o tanto que esse crescimento espiritual, que a gente vai mudando, à medida que a gente vai evoluindo, essa mudança, né, nesses conceitos, nessa forma de interagir, o amor, o sexo, vai mudando. E é muito parecido, assim, é o que foi falado na semana passada, né? Então, por isso que ainda, mas estamos encarnados, precisamos dessas formas, seja ela disforme, faltando no corpo físico, precisamos dela para a gente estar aqui na nossa evolução. Né? Ele fala até que a união, né, o sexo para nós aqui, união de células, né, de cromossomos, de genes, mas a fecundação psíquica é a união de qualidades. Aliás, fecundação psíquica não, ele designa o sexo no geral, a energia sexual como união de qualidades. Ele faz uma diferença. E às vezes não tem que ter o contato físico. Exatamente. Então, até a afinidade na química de um elemento com o outro, isso também é energia sexual. Exatamente. Né? Então, os elementos, os planetas, ele fala de tudo isso. Toda essa atração, essa busca do equilíbrio, é o que um busca no outro, né? O homem com a mulher, nessas uniões, é para essa estabilidade. Aí ele classifica lá no livro como união de qualidade e união de sexos, eu acho, uma coisa assim. Então ele faz essa separação mesmo, e tudo isso devido ao grau evolutivo de cada ser, né? Então ele mostra isso pra gente. As várias formas, né? Então assim, ele não entra muito nesse negócio, porque ele fala que fica muito difícil explicar isso e a gente entender até como lidar com isso. Pode. Aí, voltando, Sigismundo, né, tá lá preparando para reencarnar. Ele também está feliz, ao mesmo tempo ele está triste, porque segundo como o Anderson mostrou antes, a gente quando toma consciência que tem que voltar, isso faz a gente sofrer, né? Faz a gente sofrer muito, dependendo do grau de evolução, da necessidade. Então, ele também, Alexandre, vai lá, troca algumas palavras com o Sigismundo, fala com ele assim dessa necessidade, para ele se ajudar.
porque não adiantava Alexandre ir lá e levar palavras consoladoras para ele, incentivadoras, mas se no fundo do coração dele, ele não alimentasse aquilo de verdade, aquele desejo dentro dele. E ele tinha consciência disso. Mesmo com toda a consciência, com toda a vontade dele, era muito difícil, pensa, largar aquilo lá, o plano espiritual, para voltar para a terra e nem saber o que poderia acontecer no caminhar dele, né? Então, aí o Adelino perdoa, acolhe, né, o Segismundo. E aí, o André faz um questionamento muito bacana. Ele fala assim, peraí, o Adelino já aceitou, já perdoou, já vai encarnar, já aceitou ele como filho. Por que simplesmente isso não acontece de uma hora assim, vai, pronto, né? Ele questiona isso para o André, porque naquela noite, quando existe, né, esse acolhimento, essa conversa entre eles no plano, o Alexandre encerra a conversa e fala assim, olha, amanhã voltaremos. E o André fica assim, sem saber, né, perguntando, peraí, faz de uma vez, né? Aí o Alexandre responde para ele. Isso aqui é muito bonito, gente, é muito lindo. Eu acho que o capítulo todo é muito lindo, todo mundo tem que ler. Que cada homem, cada espírito é um mundo por si mesmo. Cada mente é como um céu. Então, o que acontece? Os meus pensamentos influenciam toda a minha vida, toda a minha célula, todo o meu corpo, todas as doenças a gente sabe que são trazidas pela criação mental da gente. Então, ele fala, eu não vou ler tudo, vou deixar aqui, ele pega e fala assim, olha, o que adiantaria a gente forçar o Adelino a aceitar o Segismundo como filho, sendo que no ódio que ele estava, no rancor que ele estava, ele mesmo poderia destruir essas células que seriam fecundadas. Ou seja, o temor dele, a não aceitação dele desse filho, né, desse inimigo do pretérito, traria para ele, a mente dele trabalharia de modo que ele expulsaria essa fecundação. Ele fala assim, poderia até haver a união de corpos, mas não aconteceria de modo que seria, vamos dizer, produtivo, né? Ninguém ganharia com isso porque os corações estavam atormentados. Então, por isso que o Alexandre fala da importância de tratar o coração do Adelino antes de acontecer propriamente a fecundação. Vamos lá. Ah lá, ele fala, o pensamento envenenado de Adelino destruía substâncias da hereditariedade. Então, tudo isso dificultaria o quadro, né, num plano aqui, também da própria concepção desses três personagens. Sendo que Raquel já estava preparada, Luiz seria uma mãezona, o coração super aberto, uma coisa maravilhosa que ele fala sobre a maternidade, né? Então ela estava pronta. Aí ele fala, que a gente já ouve, eu pelo menos já tenho, que só o amor proporciona alegria, o equilíbrio, né? A gente sabe disso, né? Então não precisa. Quando o Alexandre teve essa oportunidade de conversar com o Adelino mudou mentalmente, né, os pensamentos, tudo, e esse perdão permitiu que essa concepção fosse, vamos dizer, pudesse ser mais vitoriosa nesse plano, né? Então vamos lá. Aí, ele, na hora que o Alexandre faz essas considerações sobre a questão do sexo com o André, ele conversa muito sobre isso, ele fala a seguinte frase: o amor em planos mais baixos é tal ouro perdido, exigindo um longo esforço e laboriosas experiências para se revelar. E é verdade, né? Eu acho assim que o amor está dentro de nós, mas sobrepõe mágoas, problemas, confusões, então a gente tem que trabalhar isso, como o Anderson colocou, trabalhar essas ovelhas perdidas aí para ir trazendo à tona o que a gente tem de melhor, porque senão não fica fácil, né? Aí ele coloca, entre as criaturas, a caminho de elevação, aí é aquilo que a Ângela, né, a gente comentou, a união sexual traduz a permuta sublime das energias, né, das energias que é um alimento divino para a inteligência, e força criadora de obras e realizações generosas na vida. E é isso mesmo, né? Tudo que é feito com amor, com união, é mais fácil, né? E a gente sabe que isso vai pela vida da gente toda. Eu
penso no meu pouco conhecimento, que as lembranças que a gente tem de coisas boas, né, alimentam a gente para frente, então sustenta essa criatura aí na vida eterna. E tanto é que a gente tem relatos em livros que falam de pessoas, nos livros, né, que eu li, muitos, que quantas almas foram socorridas por intercessão de algumas que alguma vez no passado fez por ela alguma coisa, então ela orou, ela pediu, ela ajudou, então é essa intercessão. Vamos lá? Aí ele fala que o espírito que odeia não pode criar nada. E realmente, a gente, né? Nossa, livro, sei lá, um mundo. Ou seja, quando o ódio está instalado aqui, ou a dor, é impossível realmente criar alguma coisa. E isso é muito prático para mim, porque quando eu estou com a mente torturada de até coisas que estão na imaginação, nem produzir no trabalho, que é a coisa mais normal, mais dia a dia nosso, eu consigo. Então a mente fica tumultuada. Eu li no livro do Inácio, Amor Além de Tudo, que ele fala assim, na hora de deitar, a mente da gente fica tão perdida, tão confusa, tão magoada, tão cheia de... que você não produz nada. Tudo que você põe à mão, tudo que eu ponho à mão, ela se torna uma coisa pesada, uma energia difícil. Então, não há como, né, criar alguma coisa mesmo, não. Aí ele volta a esse assunto, que a maternidade no nosso mundo, né, pelo menos aqui, ela é sublime. Ela é criação, uma criação infinita, ela é uma... como é que eu vou dizer? É uma predisposição dos pais em acolher aquele ser, de cuidar. Então, isso tudo tem que ser realmente divino, apesar de alguns pesares, né? Mas o sentido dessa paternidade, da maternidade, em acolher um ser aqui no nosso plano, é esse, né? É direcionar, é guiar, é ser pastor, é ser ovelha, é o que seja, né? Mas essa é a colocação dele lá. Então, voltando agora à questão mais prática, o Alexandre volta, né, na casa do Adelino, do casal, encontra eles lá no jantar, o Adelino mais já harmonizado, mais tranquilo, e ele começa também, ainda não está no final, ele começa a preparar o Sigismundo para a ligação orgânica que ele chama, né? Então, nessa noite ainda, o Sigismundo está meio assim, meio, né, triste, coisa e tal, preocupado, e eles começam a preparar o Sigismundo. Então, tem uma cena, assim, em alguns sites, que está lá, e eles começam a preparar o corpo dele, reduzindo, né, para ele se tornar criança e preparar para a fecundação que aconteceria. Aí o André pergunta e fala assim, olha, reencarnação e desencarnação inconsciente. Ele pergunta, é todo mundo igual que está acontecendo aqui com o Sigismundo? Ele fala, não, claro que não. Né? Cada um tem seu momento, sua situação. Milhares de seres voltam para terras para reencarnar inconscientes, porque compulsoriamente, né? Eu ia até colocar os vários tipos de reencarnação que tem aqui, mas não ia dar tempo, não. Então ele fala, não, tem seres que voltam sem consciência até que eles se encarnaram, mas eles voltam por ajuda da misericórdia divina para poder tentar galgar mais alguma coisinha, que nada é perdido, como diz o Alexandre. Qualquer vida que a gente tem aqui, qualquer situação, sempre é possível se aprender alguma coisa. Depende do estado de evolução de cada alma no momento da reencarnação, que fala isso, né? No caso aqui, né? E ele coloca isso aqui. Então, eu posso escolher, tem seres que podem escolher, tem outros que não, então depende realmente da evolução de cada um. Né? Lembrando, naquele livro que a gente estudou aqui, foi Joio, que ela conta a história de um lugar bem perto da crosta, porque alguns desencarnam e ficam dormindo, e a maioria não desperta, reencarna direto. Não, tem um livro, né, que eu li, que eu não lembro,
que eles conversam, trocam impressões assim à noite, na rua, como se fossem vivos mesmo. E tá no livro, eu não lembro mais qual, porque ele fala que Mas os dois eles conversando. ficam assim, dormindo e não É, despertam. não despertam e voltam, né? Sem Então, consciência. exatamente. Então, assim, cada um é no seu nível de evolução para tomar consciência do quando que encarna, para escolher seu próprio, traçar seu plano, né? Como o Sigismundo teve essa oportunidade. Alexandre fala aqui que ele não conhece qual seria a trajetória dele, mas que ele seria, com certeza, já estava traçado lá com os maiores, né? Então, ele fala também, o Alexandre fala com o André, que não existe processos iguais de reencarnação e morte física, nenhum é igual a nenhum, está lá no livro, ele fala isso, e de maneira nenhuma, né, coloca, ele fala que a crosta ainda é a escola nossa necessária do ser humano, né? Vou falar do ser humano para desenvolver, para evoluir, para buscar um passo a mais na sua trajetória. Então, aqui eu coloquei que o amor, né, através das atividades intercessórias, né, que é aquilo que a gente comentou antes, traz milhares de seres inconscientes para a reencarnação, para a Terra, para poder tentar ir nessa trajetória de aprendizado. Aí ele fala, olha, isso aqui também eu achei muito importante, que ele fala que Sigismundo obedece a uma classe média de espíritos que não são bons nem ruins. Então, assim, ele não está, a maioria não está fora, vamos dizer assim, não é bom nem é ruim, mas também não está lá em cima, não está aqui embaixo, mas já tem alguma consciência, né? Destaca. Né? Já tem alguma consciência que é possível fazer algumas escolhas. Até que ponto, aqui no livro ele fala que, como eu comentei, que Sigismundo tem essa oportunidade. Então, assim, por isso que ele fala que ele não foge dessa média. Ele usa ele como exemplo, né, o Sigismundo, para isso, para explicar. Aí vem propriamente a entrega, né? Sigismundo, a encarnação, a fecundação. Alexandre chega nessa noite, né? Faz uma prece lindíssima, né, muito linda, junto com o casal, fora já, né, no plano espiritual, o casal se desloca, se desprende, e lá ele entrega para Raquel aquele bebezinho de forma reduzida, né, a Raquel ajoelha, Alexandre entrega para a avó dela, que ela tinha muita afinidade, entrega, e a avó entrega aquela criança, aquele bebezinho. É exatamente essa figura que a gente vai assim, mentalizando nesse momento, né? Aí, depois disso, acontece a fecundação, com todo o amor, com todo o cuidado que aquele lar merece, né? Com toda a proteção necessária, acontece a fecundação. Aí, e o Herculano é um companheiro de jornada do Sigismundo. Então, ele vai acompanhar todo esse processo do Sigismundo, desde os 7 anos, quando a gente sabe que há uma separação, né? Até os 7 anos, ele vai acompanhar o Sigismundo na proteção, porque ele vai ter no capítulo seguinte, vocês vão ver isso. Então, ele que vai ser, vamos dizer, guia, protetor, anjo da guarda, qualquer coisa assim. Esse é o papel do Herculano. Aí, o que ele fala aqui? A coisa que eu achei mais bonita, que para mim fecha o livro. Ele compara o seguinte: a André está olhando lá na hora da fecundação, ele fica assim, bobeado, assim, cheio de, assim, gente, como que pode essa transformação? Por que que ele fala isso? Porque na hora da fecundação, o Alexandre diz o seguinte: a gente passa por toda a trajetória de evolução, da ameba, aí é muito lindo, gente. Ele fala da ameba, ele volta. O que é reencarnação? É recapitulação, é voltar. Então a gente vai lá na ameba, passa pelo processo, ele fala ali, olha, do réptil, do pássaro, tanto que tem momentos que você não consegue distinguir mesmo se aquele feto é de um porquinho, é de um não tem, né? Eu já li sobre isso e hoje eu tenho a resposta disso. Porque você fala assim, uma figura na internet comparando né? Alguém trouxe aqui há pouco tempo feto de Trouxe. cavalo? Pois é.
Ah, foi você. Pois é. Então a gente passa todo o processo da ameba, desse processo da evolução, que ele fala aqui, do aquático, quer ver que ele fala diferenciação. Ele vai falando, né, da era aquática que a gente vive, daquele homem e tudo, e que ele coloca o que vai diferenciar esse ser de dessa aparência, né, desse feto. É a nossa evolução espiritual. Porque aqui há uma divisão. Quando a gente chega na questão dos... Não, pode passar. Ah lá, que ele fala assim, olha, nem por breves momentos ou horas a gente vai passar por essas etapas que a gente já foi, de ameba, e aí a gente chega na posição de aprendizado em que eu estou reencarnando. É nesse momento que diferencia essa concepção aí, essa forma do ser, né? Então, ele fala, olha, depois dessa forma, dos sinais da era aquática, da nossa evolução, pensa, o André está vendo isso tudo dentro do útero, né? Aquela coisa assim, por isso que ele fica com aquele olhão grande e impressionado. Então ele fala, no momento em que a gente está aqui, na condição de humanidade. Então, essa é a trajetória, né, que ele fala do Sigismundo, conta a história, mas muito mais do que a trajetória do Sigismundo, né, que mais uma curiosidade, tudo, são vamos dizer assim, tudo que ele coloca, os esclarecimentos sobre sexo, sobre a vida, sobre a maternidade, sobre a fecundidade, que é uma coisa de babá. Então, eu aconselho todos a lerem, porque é muito lindo. Tá bom? Não sei se você vai ter tempo de responder, eu fico com quando esse processo é interrompido dessa evolução, ele enxerga isso também? Quem enxerga? Alguém enxerga o processo de evolução, digamos, o aborto espontâneo. Sim, isso inclusive, né, eu acho que a Helena pode nos ajudar, e os colegas aqui, com certeza, porque isso também, se há essa interrupção, é uma necessidade do espírito. Eu posso explicar isso aqui? Você não perde a próxima quarta vez, eu vou falar sobre Cenas dos próximos capítulos falando. Ele fala, isso, se tiver na trajetória desse espírito, ele, né, vamos dizer, acontecer isso, ele está também com toda a proteção. E o Alexandre até comenta aqui que em qualquer lar, em qualquer situação, há sempre proteção, seja, vamos dizer, em tudo que for, mesmo que seja mais difícil essa proteção. Vai ser muito legal quarta-feira que vem, né? Leiam o capítulo. Quer colocar alguma coisa, né? Concordo com o Mónaco. O nosso objetivo do estudo do livro Missionários da Luz é convidar as pessoas a lerem e, né, a entenderem esse processo, que ele é belíssimo. Belíssimo. E o Hipólito vai fazer uma continuidade. Depois dele, eu vou falar sobre leis espirituais. A gente vai encaixar bem algumas coisas assim. Então, gente, muito obrigado. E ler o capítulo antes também seria legal, né? É muito. Olha! Antes do aula.